Olá a todos, tudo bem? Eu sou Felipe Garmes, eu sou advogado e eu estou gravando esse vídeo porque eu sou especialista em direito criminal, sou aluno da PUC São Paulo, estou inclusive montando uma linha de pesquisa para mestrado na área do direito criminal, na área dos crimes contra a humanidade, genocídio e organizações criminosas, e eu defendo muito a tese das ideologias. E o nazismo, ele nasceu muito disso. O nazismo, ele teve uma influência muito grande nessa ideia da ideologia. E hoje, como é um tema atual, né, que voltou à tona, porque muitas pessoas estão discutindo por causa do caso do Monark, né, o caso do Flow Podcast, que defendeu um partido nazista, falou que o nazismo deveria ser uma ideia, que podia muito bem falar livremente, que ideias não são crimes, né? O Monark, ele sempre defendeu a tese que ideias não são crimes. E eu acho legal que na ideia do nazismo, até para nós pensarmos assim nessa questão de ideias, até para nós pensarmos até que ponto as ideias são aceitáveis, é entender o momento que a Alemanha estava, é entender como que o nazismo cresceu e chegou até onde ele chegou, né? Chegou naquele estopim de ter o Hitler como Führer, mandando e matando milhares de judeus. O antissemitismo, né, a ideia antissemita na Alemanha já nasceu logo após a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, os judeus eles já chegaram na Alemanha recebendo um pouco de preconceito, né? O preconceito já era uma coisa que acontecia em solo alemão. Após a Primeira Guerra, muitas pessoas começaram a defender isso e o nacionalismo começou a tomar conta dentro da Alemanha. E muitas pessoas contra os judeus começaram a defender ideias, denota-se, ideias. Um desses casos muito famosos é o próprio Dietrich Eckart. Dietrich Eckart era um bilionário muito famoso que era colunista de um dos jornais muito importantes lá da Alemanha. E ele já estava difamando o antissemitismo, ele já estava soltando todas essas ideias há muito tempo. E ele foi um dos grandes influenciadores do Hitler, tá bom? Então, tanto que ele via no Hitler o seu pupilo, ele via no Hitler o Messias que era necessário para a Alemanha passar por aquele período difícil. E o Hitler, tendo aquela fome de poder, tendo aquela fome ditatorial, ele se aproveitou muito das ideias do Dietrich Eckart. Além do Dietrich Eckart, o Hitler não agiu sozinho. Muitas pessoas acham que o Hitler ele foi uma pessoa totalmente isolada, e isso é uma total mentira. O Hitler teve a ajuda de muitas pessoas que tinham esse ideal nazista como ele, e, por exemplo, disso é o próprio Rudolf Hess. Rudolf Hess foi a pessoa que escreveu o Mein Kampf. O Hitler sabia falar, porém ele não sabia escrever. Então, quando eles foram detidos e foram para a prisão, o Rudolf Hess foi preso junto ao Hitler, na mesma cela. E o Hitler conversando com ele, falando seus ideais, foi aí que veio o ideal antissemita, no livro Mein Kampf. Então, o nazismo, ele é a partir de ideias. O nazismo, ele cresce a partir de ideias, a partir de pensamentos. Vejam, no começo era só uma ideia do Dietrich Eckart. E o Hitler, aproveitando dessa situação, fortaleceu isso, começou a falar para essas pessoas que queriam ouvir acerca do nazismo, queriam ouvir o antissemitismo, queriam ouvir a Alemanha nacionalista, e isso tomou as devidas proporções que nós vemos hoje. Então, defender um sistema nazista é algo que a gente não pode. Existem ideias que nós podemos tolerar, mas existem ideias intoleráveis, porque elas vão contra a própria existência humana, o próprio princípio da dignidade humana, o próprio princípio da dignidade, né, da pessoa humana, e o próprio Estado Democrático de Direito. Então, se nós estamos no Estado Democrático de Direito, ideias que vão contra a democracia não podem ser consideradas apenas ideias. Ah, mas tudo bem, é só uma ideia, não sei o quê. O PCC nasceu assim. O PCC ele nasceu com uma idealização depois do estopim, né, que foi o Carandiru, o massacre do Carandiru. Logo em seguida nasceram as ideias, né?
E isso acabou ocasionando no PCC, que hoje é a maior facção criminosa do Brasil, uma das maiores da América Latina, e tem grande chance de ser a que mais lucra em território europeu, uma das que mais lucram em território europeu. Então, essa questão de falarmos de apenas ideias, apenas coisas jogadas, não são apenas ideias, porque ideias movem mentes. E aí as mentes acabam gerando uma reação. E aí a reação dessas pessoas, a gente nunca sabe o que é. O Dietrich Eckart mesmo, um pouco antes de morrer, ele se arrependeu do que ele falou, porque ele viu que Hitler tinha se tornado. Ele já estava se arrependendo, mas não tinha mais o que fazer. Ele já tinha instigado Hitler a ser um antissemita, a fazer tudo o que fez. Então, às vezes, a gente quer defender ideias, quer falar que é livre expressão, quer falar que é livre ideias, mas aí quando você vê, acaba fugindo inclusive do nosso próprio controle. E às vezes isso pode ser utilizado por um meio muito ruim por pessoas que não querem a democracia. Obrigado.